E aí, amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais vídeos do canal Isel Reddit. Pra quem não me conhece, meu nome é Yasmin, eu sou a dona do canal e agora eu faço a introdução. Gente, hoje teremos uma história, ao meu ver, bem cara de Reddit mesmo. Então eu te indico a deixar o seu celular aí paradinho enquanto você faz seu trabalho, suas atividades. Pra quem tá indo pegar trem, ônibus, piriri, popopó pra ir trabalhar, te indico a colocar o fone de ouvido e aproveitar essa história. Espero que vocês gostem dela. Ao meu ver, ela é muito bacana. Ela é bem cara mesmo de Reddit. E por hoje é só isso mesmo, tá? Um beijo no coração de vocês. Espero que vocês tenham um feriado abençoado, em nome de Jesus. Tchau! A bala era para mim. E Dante carregou a arma ele mesmo. Eu ainda estava usando o anel dele quando encontrei a ordem de morte. Meu nome escrito na letra dele, escondido dentro da jaqueta que ele tinha colocado sobre meus ombros poucas horas antes. 3 horas antes, eu estava na cama dele. A boca dele no meu pescoço, as mãos segurando minha cintura como se eu fosse a única coisa que o mantinha vivo. Você é minha, Valentina! Ele rosnou contra minha pele. Diga. E eu tinha. Deus me ajude. Eu tinha. Agora eu estava em seu escritório particular no Complexo Moretti. O papel tremendo nos meus dedos, lendo as palavras que fizeram meu sangue gelar. Valentina Serrano. Eliminar antes da fusão. Não é negociável. Israel Reddit. A data era amanhã. Minhas pernas quase cederam. Encostei as costas na estante de mogno, forçando-me a respirar. O complexo estava silencioso naquela hora, 3 da manhã. Os guardas em turno, a família dormindo em sua ala. Eu só tinha ido ao escritório para deixar um bilhete surpresa na mesa dele. Algo tolo e romântico. Porque era assim que eu era. Uma idiota. Dante Moretti, herdeiro da família criminosa mais poderosa da Costa Leste. O homem que me perseguiu incansavelmente por 2 anos, que aparecia no meu restaurante todas as noites até eu concordar com um jantar, que me disse que eu era a única mulher que já o fez querer ser algo além de um monstro. Ele ordenou minha morte. Minha mente tentava fazer sentido. Talvez fosse antigo. Talvez fosse sobre outra Valentina. Mas a data era recente, a tinta ainda nítida, e sob meu nome havia um detalhe que quebrava todas as desculpas. Ela não sabe de nada. Mantenham tudo limpo, sem sofrimento. Eu devo isso a ela. Ele me devia isso. Passos soaram no corredor. Enfiei o papel de volta dentro da jaqueta, meu coração batendo tão forte que eu conseguia ouvir no meu crânio. A maçaneta virou. Val! Dante estava parado na porta, sem camisa, o cabelo escuro bagunçado pelo sono, a preocupação suavizando aquelas feições brutais. Parecia um homem que acordou e percebeu que sua mulher não estava na cama. Ele parecia um homem apaixonado. O que você está fazendo aqui? Ele perguntou, a voz baixa e calorosa, a mesma voz que sussurrou no baile de formatura contra meus lábios. Forcei um sorriso. Não consegui dormir. Ele atravessou a sala em 3 passos e me puxou contra seu peito, pressionando os lábios na minha testa. Volte para a cama. Você está com frio. Eu estava tremendo, e ele achou que era por causa da temperatura. Dante. Sussurrei em seu peito, respirando o cheiro dele. Cedro, fumaça, algo escuro e caro. Você me ama? Seus braços se apertaram. Que tipo de pergunta é essa? Só me responda. Ele se afastou, levantando meu queixo, seus olhos escuros buscando os meus com uma intensidade que antes me fazia sentir como a pessoa mais importante do mundo. Você sabe que sim, disse ele. Mais do que tudo. Mais do que tudo, mas não mais do que a família. Deixei ele me levar de volta para a cama. Deixei ele me segurar. Fiquei deitada no escuro com o braço dele sobre minha cintura, ouvindo a respiração dele desacelerar até o sono, e planejei minha fuga. Porque a garota que amava Dante Moretti morreu no momento em que leu aquele bilhete. A mulher que a substituiu iria sobreviver. Eu já estava fora do complexo ao amanhecer. Deixei tudo. As roupas que ele me comprou, as joias, o telefone que ele rastreou. Levei apenas meu passaporte, o dinheiro de emergência que mantinha escondido dentro de uma caixa de absorvente interno, o único lugar onde nenhum soldado Moretti jamais procuraria, e a própria ordem de eliminação. Prova, seguro, um lembrete. Minhas mãos estavam firmes enquanto dirigia meu velho Honda, aquele que Dante sempre zombava, aquele que eu me recusei a trocar pelo Mercedes que ele ofereceu. Direto para a única pessoa no mundo em quem eu confiava. Minha irmã mais velha, Sofia. Ela abriu a porta do apartamento no Brooklyn vestindo um roupão, olhou para o meu rosto e me puxou para dentro sem dizer uma palavra. Era a Sofia. Ela nunca precisava de explicações antes de agir. Quanto tempo eu tenho antes dele vir procurar? Ela perguntou, já indo para a cozinha, enchendo um saco com itens essenciais. Algumas horas. Talvez menos. Minha voz soava estranha para mim. Plana, mecânica. Ele vai acordar, me encontrar ausente e vai mandar Marco primeiro. Marco Vitelli, a mão direita de Dante. O homem que sorria para mim nos jantares de domingo e que, segundo aquele jornal, havia sido designado como meu carrasco. Jesus Cristo, Val. As mãos de Sofia pararam. Marco! Aquela cobra sentou na minha mesa de ação de graças. Todos eles se fizeram. Sofia segurou meus ombros. Me conte tudo. Então eu fiz. Não só a ordem de morte. Tudo. Os 2 anos de busca de Dante. O turbilhão dele. Como ele me fez sentir escolhida, protegida, vista. Como a mãe dele, Dona Moretti, me recebeu na família de braços abertos e refeições caseiras. Como eu caí tão completamente que ignorei todos os sinais de alerta.
Os desaparecimentos noturnos, os quartos trancados, as conversas que paravam sempre que eu entrava. Achei que ele estava me protegendo das partes feias do mundo dele, disse, a voz falhando pela primeira vez. Acontece que eu era a parte feia. Você sabe por quê? Perguntou Sofia. A fusão. Esfreguei minhas têmporas. Os Moretti estão se fundindo com a família Castellano. Ouvi Dante mencionar isso semanas atrás. Disse que isso os tornaria intocáveis. Mas ele nunca me contou os detalhes. E você acha que é o preço? Meu nome está na ordem de morte, Sofia. Não preciso pensar em nada. Ela ficou em silêncio por um momento, então disse. Os Castellano têm uma filha. Bianca. O nome me atingiu como um tapa. Eu a tinha visto uma vez, em um baile que Dante me levou. Alta, de cabelos negros, vestido valentino, com aquele tipo de beleza fria que parecia ter sido esculpida em mármore. Ela observou Dante a noite toda com olhos de proprietária. E quando perguntei sobre ela, ele riu. Ela não é ninguém, amor. Política familiar antiga. Ele vai se casar com ela, eu disse. Não era uma pergunta. Sofia assentiu lentamente. É assim que essas fusões funcionam. Laços de sangue. E se ele está noivo de Bianca Castellano? Então, a namorada que conhece o rosto dele, seus hábitos, sua casa, ela é um problema. A palavra tinha gosto de veneno. Precisamos tirar você do país, disse Sofia. Eu tenho um plano. Peguei meu passaporte. O professor Ashworth, da Columbia, me ofereceu uma posição de pesquisa em Londres no ano passado. Recusei porque Dante disse que precisava de mim por perto. A expressão de Sofia escureceu. Claro que disse. Vou mandar um e-mail para o Ashworth hoje. Se a vaga ainda estiver aberta, vou pegar um avião até sexta-feira. E se Dante te encontrar antes de sexta? Coloquei a mão na minha bolsa e desdobrei a ordem de eliminação, alisando-a na mesa da cozinha. Então eu garanto que todo agente federal, todo jornalista e toda família rival receba uma cópia disso. Sua letra, sua ordem. Vamos ver como o grande Dante Moretti explica isso para seus novos sogros. Sofia me encarou, e pela primeira vez naquela manhã, quase sorriu. Lá está ela, disse. Bem-vinda de volta, irmãzinha. Ao meio-dia, Dante já havia ligado 11 vezes. Não era meu celular. Ele estava no fundo do East River. Ele ligou para Sofia, para minha mãe, para meu restaurante, até para minha colega de quarto da faculdade, Priya, que não falava comigo há meses. Sofia fingiu normalidade. Não tive notícias dela. Talvez ela tenha ido a um dia de spa? Minha mãe, que não sabia nada sobre a vida real de Dante e achava que ele era um empresário de importação e exportação bem-sucedido, ficou confusa, mas pouco prestativa. Ela não me contou nada. Está tudo bem? Às 14 horas, Marco apareceu na porta de Sofia. Eu estava escondida no quarto, com o ouvido encostado na parede, mal respirando. Através do gesso fino, ouvi cada palavra. Sofia, oi? A voz de Marco era casual, amigável, o mesmo tom que usava quando levava Canoli para os churrascos da família. Dante está preocupado com a Val. Ela saiu cedo hoje de manhã, sem bilhete, telefone desligado. Você sabe como ela fica quando está chateada. Na verdade, não sei, respondeu Sofia friamente. Valentina não fica chateada. Ela fica quieta. Tem diferença. Certo, certo. Uma pausa. Então você não a viu? Se eu tivesse visto, diria para ela ligar para o namorado. Mas eu não vi. Agora, com licença, tenho um cliente ligando em 10 minutos. Sofia era advogada corporativa. Ela conseguia encarar melhor que um sociopata. E já tinha feito isso em várias ocasiões. Marco ficou por ali. Olha, entre nós, Dante não está em um bom momento. Ele realmente se importa com ela. Se ela estiver em algum lugar seguro, só nos avise. Sem drama. Sem drama. O homem designado para me matar prometendo não ter drama. Depois que ele saiu, Sofia trancou todos os ferrolhos da porta e veio até mim. Ele acreditou, ela disse. Por enquanto. Ele vai voltar. Então a gente se move mais rápido. O professor Ashworth respondeu ao meu e-mail dentro de 1 hora. A vaga ainda estava disponível. Uma bolsa de pesquisa de 2 anos no King's College London, a partir de setembro. Ele lembrou da minha tese sobre perícia contábil e disse que eu era a primeira escolha dele. Quase ri. Contabilidade forense. O conjunto de habilidades que me tornou atraente para Dante desde o início. Minha garota é tão inteligente que poderia auditar o Vaticano. Agora era meu bilhete de saída. Sofia me reservou um voo para Londres para quinta-feira usando seu nome de casada. Ela manteve o sobrenome especificamente para situações assim, ela brincou, embora nenhum de nós tenha rido. Na quarta-feira à noite, sentei no sofá da Sofia, olhando para o teto, incapaz de dormir. Minha mente continuava voltando às mesmas perguntas. Quando ele decidiu? Foi antes ou depois de dizer que me amava? Alguma coisa disso era real? A pior parte, a parte que me deixou fisicamente mal, foi lembrar da noite anterior ao pedido. O jeito que ele segurou meu rosto, olhou diretamente nos meus olhos e disse: quando tudo isso acabar, vou te levar para a Pure Itália, só nós. Quero mostrar de onde vem minha família. Ele estava planejando minha morte e minhas férias ao mesmo tempo. Meu celular, o descartável que Sofia tinha comprado para mim, vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Não sei o que aconteceu, mas sei que você está com medo. Não volte para ele. Roma, primo mais novo de Dante, o único Moretti que já me tratou como uma pessoa e não como uma posse. Ele deve ter percebido que algo estava errado. Eu digitei de volta. Estou segura. Não conte para ninguém. Sua resposta foi instantânea. Nunca. Cuidado, Val. A reunião de família é na sexta. Depois disso, tudo muda. Eu não perguntei o que ele quis dizer. Eu já sabia. Sexta-feira era quando eles descobririam que eu tinha sumido para sempre. Sexta-feira seria quando a caçada começaria.
Meu voo era quinta-feira às 6 horas. A fila de segurança do aeroporto parecia que andava por um campo minado com um alvo nas costas. Cada homem de cabelo escuro e terno fazia meu pulso disparar. Cada câmera de segurança parecia os olhos de Dante. Eu mantinha na cabeça baixa, boné baixo, o casaco enorme da Sofia engolindo meu corpo. Eu não parecia nada com a mulher elegante que frequentava os bailes Moretti em vestidos de grife. E esse era o ponto. Sofia me levou em silêncio, segurando minha mão a cada sinal vermelho. No ponto de desembarque, ela me segurou tão forte que achei que minhas costelas iam rachar. Você me liga assim que pousar. Eu vou. E Val. Seus olhos eram ferozes, vidrados. Não ouse se sentir culpada. Ele fez a escolha dele. Agora você faz a sua. Portão B34. O embarque já havia começado. Eu estava a 3 passageiros do scanner quando meu celular descartável vibrou. Home. Eles sabem que você se foi. Dante está perdendo a cabeça. Ele mandou Marco e mais 2 para os aeroportos. Em qual terminal você está? Meu sangue gelou. Digitei com os dedos trêmulos. Prestes a embarcar. Não mande mais mensagem. Apague essa conversa. Já está feito. Vá. Entreguei meu cartão de embarque ao atendente do portão. O sorriso tenso, as mãos geladas. A caminhada pelo Jet Bridge pareceu os 30 segundos mais longos da minha vida. Encontrei meu assento. Janela, perto do fundo, e pressionei a testa contra o plástico frio, desejando que o avião se movesse. 10 minutos. 20. Um anúncio de atraso. Senhoras e senhores, estamos passando por uma breve pausa. Por favor, permaneçam sentados. Meu estômago afundou. Escaneei a cabine. Passageiros normais, rostos entediados, uma criança chutando o banco à frente. Nada suspeito. Mas cada segundo no chão era um segundo mais perto de ser encontrada. Então, movimento na frente do avião. Uma comissária de bordo falando com alguém na porta da cabine. Uma voz de homem, baixa, autoritária. Eu não conseguia ver o rosto dele. Minha mão encontrou o apoio de braço e apertou até os nós dos dedos ficarem brancos. Por favor. Por favor. Por favor. A comissária voltou, sorrindo de forma neutra. Desculpem a demora, pessoal. Vamos decolar em breve. Londres era cinzenta, úmida e completamente indiferente à minha existência. E eu nunca amei uma cidade tanto. A voz de Sofia estalou pelo celular descartável enquanto eu estava do lado de fora do King's College, a chuva escorrendo pelo meu rosto. Ele veio ao meu apartamento. Parei de andar. Quando? Ontem à noite. Dante em pessoa, não, Marco. Ele parecia... Ela hesitou. Destruído. Como se não tivesse dormido. Ele perguntou onde você estava. Eu disse que não sabia. Ele acreditou em você? Não, mas não insistiu. Ele apenas ficou parado na minha porta e disse: diga a ela que preciso explicar. Então, ele foi embora. Preciso explicar. Como se existissem palavras em algum idioma capazes de explicar uma ordem de morte com meu nome. Sofia, se ele voltar. Sou advogada, Val. Ele pode ficar no meu corredor até criar raízes. Não vou contar nada para ele. Soltei o ar. Obrigado. Para de me agradecer e vai ser brilhante. O King's College se tornou meu refúgio. O professor Ashworth era um homem magro, de olhos afiados, na casa dos 60 anos, que se comunicava quase exclusivamente com sobrancelhas arqueadas e comentários secos. Ele me olhou no primeiro dia e disse: você parece que passou por uma guerra. Algo assim. Bom, os melhores pesquisadores são forjados no caos. Sua mesa fica perto da janela. Não desperdice a luz. Mergulhei no trabalho com uma ferocidade que até me surpreendeu. Contabilidade forense, rastrear dinheiro por camadas de empresas de fachada, contas offshore, transações fantasma, sempre me fascinou. Agora parecia pessoal. Eu entendia, de uma forma que nunca tinha entendido antes, como o dinheiro circulava pelo submundo. Eu já tinha visto isso, vivido ao lado disso, dormido ao lado do homem que o controlava. Nunca usei o nome Moretti na minha pesquisa. Mas em cada estudo de caso que analisava, em cada trilha financeira que desvendava, eu pensava no império de Dante e em como ele poderia ser facilmente desmontado por alguém que soubesse onde olhar. Em poucas semanas, encontrei meu ritmo. Corridas matinais ao longo do Tamisa. Longas horas no laboratório. Caminhadas à noite por Bloomsbury, onde as livrarias brilhavam quentes contra a névoa. Fiz amigos com cautela. Yuki, uma linguista forense japonesa com um senso de humor afiado. E Oliver, um analista de dados britânico que trazia scones caseiros para todas as reuniões e discutia apaixonadamente sobre formatação de planilhas. Eles não sabiam do meu passado. Para eles, eu era apenas Val, a americana quieta com a mente afiada e o hábito de checar as saídas sempre que entrava em um quarto. Israel Reddit. Roma mandava mensagens com moderação, sempre de números diferentes, sempre breves. A fusão foi concluída. Dante e Bianca estão noivos. Anúncio oficial na próxima semana. Larguei o telefone e voltei à minha pesquisa. A ardência estava lá. Uma dor fantasma. Como pressionar um hematoma só para confirmar que ainda doía. Mas agora estava mais surda. Esperada. A próxima mensagem de Roma chegou 2 semanas depois. Ele tem bebido. Muito. Fica perguntando de você. Disse à família que você saiu por motivos pessoais. Ninguém conhece a ordem. Ele sabe que eu tenho? Respondi. Acho que ele desconfia. Provavelmente é por isso que não mandou ninguém atrás de você. Então a ordem de morte era meu escudo. A evidência da traição dele era a única coisa que me mantinha viva. Havia uma poesia sombria nisso. Roma, por que você está me ajudando? A resposta dele levou 1 hora. Porque meu primo está virando o pai dele. E eu assisti ao que o pai dele fez com as pessoas que o amavam. Eu não vou fazer parte desse ciclo. Salvei a mensagem e deletei o tópico. 3 meses após o início da bolsa, recebi um pacote na faculdade sem remetente. Dentro havia uma caixa de veludo contendo um colar. Uma corrente fina de ouro com um pequeno pingente de diamante. Reconheci instantaneamente.
Foi o primeiro presente que Dante me deu, no nosso aniversário de um mês, prendendo-o no meu pescoço em um restaurante no terraço, enquanto a cidade brilhava abaixo de nós. Toda vez que você tocar nisso, ele disse, lembre-se de que alguém neste mundo queimaria tudo por você. Fiquei olhando para o colar na caixa com a garganta apertada. Havia um bilhete, escrito à mão na caligrafia ousada dele. Você deixou isso para trás. Sempre foi seu. Dê sem desculpas, sem explicação. Apenas uma reivindicação disfarçada de presente, um lembrete de que ele poderia me encontrar sempre que quisesse. Minhas mãos tremiam, não de medo, mas de raiva. Naquela noite, caminhei até o Tâmisa, fiquei na ponte Waterloo e deixei a caixa cair no rio. Assisti a desaparecer na água escura sem uma ondulação. Quando cheguei em casa, liguei para Sofia. Ele sabe onde eu estou. Eu imaginei. O que você vai fazer? Nada diferente. Se ele quisesse me matar, já teria feito isso. Isso é uma jogada de poder. Ele quer que eu saiba que está observando. Isso não é reconfortante, Val. Não era para ser, mas cansei de fugir. Enviei uma cópia digital da ordem de eliminação por e-mail para Sofia, para Priya, para o servidor seguro da universidade do professor Ashworth e para um contato jornalístico que Sofia cultivava há anos. Cada e-mail continha a mesma mensagem. Se algo acontecer comigo, divulgue isso para todos os veículos de mídia e agências federais da lista. Então mandei mensagem para Roma. Diga ao Dante que recebi o presente dele. E diga que tenho apólices de seguro que ele não pode comprar, ameaçar ou matar. Se ele for inteligente, e nós dois sabemos que ele vai me deixar em paz. Resposta de Roma. Anotado. Para o que vale, não acho que ele queira te machucar. Acho que ele está se afogando e você foi a única coisa que o manteve de pé. Isso não é mais problema meu. Eu digitei. Mas fiquei com o celular nas mãos por muito tempo depois, olhando para as palavras, odiando que elas fossem um pouco verdadeiras. Uma parte teimosa de mim ainda sentia falta do homem por trás do monstro. Yuki me encontrou no laboratório na manhã seguinte, de olhos vermelhos e funcionando à base de espresso. Noite ruim? Ela perguntou. Ano ruim. Ela colocou um matcha latte na minha mesa. Quer conversar sobre isso? Ainda não. Ok. Ela apertou meu ombro. Quando estiver pronta, eu estarei aqui. E o Oliver está fazendo scones. Eu ri. Uma risada de verdade, inesperada e crua. E pela primeira vez em meses, o peso no meu peito diminuiu o suficiente para eu respirar. O silêncio de Dante durou exatamente 47 dias. Eu contei. Não porque estivesse esperando, mas porque eu era pesquisadora. E pesquisadores acompanham padrões. O padrão era a escalada. Primeiro os presentes, depois a presença. A ligação veio numa terça-feira à noite. Número desconhecido, código de área americano. Quase não atendi, mas algo, instinto, masoquismo, o fantasma de uma garota que um dia o amou, me fez aceitar na pressa. Valentina. A voz dele me atingiu como algo físico, baixa, áspera, desprovida da confiança habitual. Ele soava como um homem chamando do fundo de um poço. Eu não disse nada. Eu sei que você está aí, consigo ouvir sua respiração. Ainda nada. Não vou perguntar onde você está. Eu já sei. Não vou pedir para você voltar. Eu sei que você não vai... Uma pausa tão longa que achei que a linha tinha caído. Preciso que saiba. A ordem nunca foi real. Foi uma peça. Castelano exigiu prova de lealdade. Prova de que eu não tinha vulnerabilidades externas. Eu escrevi para satisfazê-lo, mas nunca teria... Sua voz falhou. Val, eu nunca teria deixado qualquer um te tocar. A audácia disso, a audácia pura e de tirar o fôlego, deixou minha visão turva. Você escreveu meu nome numa ordem de morte, disse a voz quase um sussurro. E está chamando isso de peça? Era a única forma de te proteger. Se Castelano achava que você já estava sob controle... E aí, Dante? Você me manteria escondida em algum lugar como um segredo sujo enquanto casava com a filha dele? Me visitaria entre jantares em família? Esse era o plano? Silêncio. Foi? Eu ia te tirar daqui, disse ele baixinho. Eu tinha um plano. Você deveria ir para a casa da sua irmã por alguns dias, e eu ia arranjar. Você tinha um plano, repeti. Um plano que você não me contou. Um plano que envolvia escrever uma ordem de morte com o meu nome e deixá-la no seu casaco como uma lista de compras. Um plano que exigia que eu ficasse completamente no escuro enquanto você brincava de Deus com a minha vida. Eu não sabia como te dizer. Se o pessoal de Castelano estivesse vigiando, então você deveria ter me deixado ir antes de me levar para a cama naquela noite. Antes de me olhar nos olhos e dizer que me amava. Antes de me fazer acreditar. Eu parei. Pressionei a mão sobre a boca. Eu não choraria por ele. De novo, não. Valentina, por favor. Não me ligue mais. Val. Toda vez que você me contatar, eu envio a ordem para mais uma pessoa. Já tenho 14 cópias agora. Quantas você acha que são necessárias para chegar ao FBI? Silêncio total. Adeus, Dante. Desliguei o telefone e fiquei no escuro por muito tempo. O inverno em Londres foi brutal, mas eu mal percebi. Minha pesquisa estava ganhando força. O professor Ashworth submeteu meu artigo sobre padrões de lavagem de criptomoedas para um periódico de alto nível, e em poucas semanas, ele foi aceito para publicação. Primeiro ano, primeiro artigo publicado, disse Ashworth, o mais próximo de um elogio que já deu. Não deixe isso subir à sua cabeça. Yuki e Oliver me fizeram uma pequena comemoração em um pub perto do campus. Oliver trouxe champanhe. Yuki trouxe um bolo em forma de planilha. Ri até meus lados doerem, cercada por pessoas que só me conheciam como pesquisadora, não como ex-namorada de um mafioso. Foi a vez mais feliz que eu tinha tido em mais de um ano. Naquela noite, caminhando para casa pelas ruas congeladas, encontrei um homem encostado na parede do lado de fora do meu prédio. Meu corpo reagiu antes da mente. O coração disparou. Os músculos se tensionaram. A mão alcançou o spray de pimenta no bolso do casaco.
Então a figura entrou no poste de luz, e eu vi seu rosto. Não Dante. Marco Vitelli. Ele parecia diferente da última vez que o vi. Mais magro, mais duro, com uma nova cicatriz atravessando a sobrancelha esquerda. Ele levantou as duas mãos, palmas para fora, o gesto universal de "eu venho em paz". Antes de me borrifar, ele disse: "Não estou aqui a serviço do Moretti. Então por que você está aqui?" "Porque Roma me pediu para verificar como você está, e porque te devo um pedido de desculpas." Eu não abaixei o spray de pimenta. "Você foi designado para me matar, Marco. Um pedido de desculpas não apaga isso." Ele estremeceu. Na verdade, estremeceu. Esse homem que eu já tinha visto quebrar os dedos de alguém por uma dívida de pôquer sem piscar. "Eu nunca ia fazer isso", disse ele. "Eu disse ao Dante no dia em que ele me deu a ordem que não faria. Por isso ele escreveu a contratação contingente de um empreiteiro externo. Mas isso também era um blefe. Tudo aquilo era teatro para Castellano. Então todo mundo continua me dizendo isso." Engraçado como a única pessoa que não estava na apresentação era aquela cuja vida estava em jogo. Ele não teve resposta para isso. "O que você realmente quer, Marco?" Ele enfiou a mão no casaco, devagar, deliberadamente, e tirou um envelope pardo. "Isso é tudo que tenho sobre a fusão com os Castellano. Registros financeiros, registros de comunicação, os termos reais do acordo. Dante não sabe. Eu copiei essas." "Por que você está me dando isso?" A mandíbula dele se contraiu. "Porque a fusão está podre. Castellano está usando Dante. O casamento com Bianca é uma coleira, não uma parceria. E as coisas que eles estão planejando..." Ele se interrompeu. "Você é contadora forense, vai ver isso nos números." Peguei o envelope, mas não abri. "Isso não nos deixa quites." "Eu sei." Ele recuou. "Cuide-se, Valentina. Você merecia melhor do que todos nós." Ele desapareceu na névoa de Londres como se nunca tivesse estado ali. Entrei, tranquei todas as portas e espalhei os documentos pela mesa da cozinha. Às 3 da manhã, eu entendia exatamente o que Marco tinha me dado. Não apenas evidência, uma arma. Os arquivos Castellano revelaram um império financeiro construído sobre areia. Seus negócios legítimos, restaurantes, imóveis, uma rede de concessionárias de carros de luxo, eram fachadas elaboradas para uma operação de lavagem de dinheiro que se estendia por 3 continentes. A fusão com os Moretti não foi sobre combinar poder, foi sobre usar a infraestrutura Moretti para limpar o dinheiro dos Castellano. Dante não estava ganhando um aliado. Ele estava se tornando uma máquina de lavar. E enterrado nos números, um detalhe que me revirou o estômago. Um oleoduto de tráfico humano passando pelas rotas de navegação castelhanas, disfarçado de custos de importação nos livros contábeis. Recostei-me na cadeira, encarando as planilhas até os números ficarem borrados. Isso era maior do que eu e Dante. Maior que coração partido e traição. Pessoas estavam sendo transportadas como carga, e a trilha do dinheiro passava direto pela família que meu ex-amante acabara de entrar. Liguei para Roma na manhã seguinte. "Dante sabe do tráfico?" Longa pausa. "Onde você... Ele sabe?" "Acho que não. Castellano mantém suas operações reais compartimentadas. Dante só vê o que eles querem que ele veja." "E o casamento?" 2 meses. "Bianca já está redecorando o complexo." A voz dele estava tensa de desgosto. "Ela jogou fora tudo no escritório do Dante, inclusive a foto que ele guardava de você." Ignorei a dor. "Romy, preciso te perguntar uma coisa e preciso que você seja honesto. Sempre. Se eu pudesse derrubar os Castellano, não os Moretti, só os Castellano, você me ajudaria?" O silêncio se estendeu tanto que achei que tinha perdido a ligação. "O que exatamente você está planejando, Val?" "Sou contadora forense com evidências de uma operação de lavagem de bilhões de dólares ligada ao tráfico humano. Estou em uma das melhores instituições de pesquisa do mundo, cercada por pessoas especializadas exatamente nesse tipo de análise. Eu não preciso de uma arma, Roma. Preciso de um tribunal. Você estaria pintando um alvo nas costas. Um maior do que antes. Israel Reddit. Já tenho um alvo nas costas. Pelo menos dessa vez, eu posso escolher o motivo." Outra pausa. Depois. "Me diga o que você precisa." Nas semanas seguintes, trabalhei em segredo. Durante o dia, eu era a pesquisadora dedicada, publicando artigos, participando de seminários, orientando graduandos. À noite, eu me tornava outra coisa. Uma mulher desmontando um império criminoso, uma transação de cada vez. Mostrei tudo ao professor Ashworth quando tive material suficiente. Ele revisou os dados por 2 dias, não disse nada, e então fez uma única ligação. "Tenho um ex-aluno na Agência Nacional do Crime", ele me disse. "Ela cuida exatamente desse tipo de caso. Vou te conectar." "Isso vai colocar a universidade em risco?" Ele me lançou um olhar por cima dos óculos. "Minha querida, eu não sobrevivi 40 anos na academia por medo de criminosos. Eles são muito menos assustadores do que o Comitê de Estabilidade." O nome da agente da NCA era Catherine Hale. Ela era afiada, cética e minuciosa. Revisou minha análise, fez 300 perguntas e, ao final da nossa reunião de 4 horas, recostou-se e disse: "Este é um dos pacotes de perícia financeira mais completos que já vi de uma fonte civil. Se isso se sustenta, e acredito que sim, você acabou de nos entregar a família Castellano de bandeja de prata." "Tem uma condição", eu disse. Ela ergueu uma sobrancelha. "A família Moretti está excluída da investigação. Eles estão envolvidos na fusão, mas não fazem parte do tráfico. Quero que essa distinção seja preservada." "Não é assim que as acusações funcionam, Sra. Serrano. Então encontre um jeito de fazer funcionar. Ou eu vou embora, e todas as provas que reuni também." Catherine me estudou por um longo momento. "Você ainda se importa com ele?" "Eu me importo com a justiça ser precisa.
Processos descuidados criam mártires. Eu quero condenações. Ela sorriu, só um pouco. Acho que vamos trabalhar bem juntas. As acusações contra Castellano foram expostas em uma quinta-feira de março, 3 semanas antes do casamento de Dante com Bianca. Assisti à cobertura da notícia do meu apartamento em Londres, uma xícara de chá esfriando nas mãos. 17 prisões. Ativos congelados em 4 países. A rede de tráfico desmantelada, 43 vítimas recuperadas. O pai de Bianca, Enzo Castellano, foi preso em sua casa de roupão, com o rosto uma máscara de incredulidade, enquanto agentes invadiam sua propriedade. Meu nome não apareceu em lugar nenhum nos relatórios. Catherine cumpriu sua palavra. Eu estava listada apenas como uma fonte forense confidencial. Os Moretti foram mencionados como uma organização adjacente cooperante, o que foi generoso, considerando que eles não faziam ideia de que estavam cooperando. O casamento foi cancelado, obviamente. Roma ligou naquela noite. Está um caos aqui. Dante se trancou no escritório. Ele não falou com ninguém em 12 horas. A família está segura? Fisicamente, sim. Os federais deixaram claro que não somos alvos, desta vez. Mas Dante sabe que alguém entregou os dados financeiros. Ele está analisando todos que têm acesso. Marco? Marco desapareceu 2 dias antes das prisões. Homem inteligente. Roma, você precisa se afastar disso. Se o Dante descobrir que você me ajudou, ele não vai. E mesmo que descubra... Um suspiro cansado. Estou cansado de ter medo da minha própria família, Val. Você me mostrou que existe outro jeito. As semanas seguintes foram um turbilhão de cobertura midiática e reconhecimento acadêmico. O professor Ashworth, que agora podia referenciar publicamente a metodologia do caso, usou-a como estrutura de ensino. Meu artigo sobre as técnicas forenses envolvidas foi rapidamente publicado no Journal of Financial Crime. Ofertas de emprego começaram a chegar, consultorias, agências governamentais, até mesmo uma proposta da Divisão de Crimes Financeiros do FBI. Eu não estava mais me escondendo, eu estava construindo. Mas a ligação que eu temia veio em um domingo chuvoso, exatamente 1 mês após as acusações. Um número desconhecido. Atendi porque tinha parado de ter medo. Valentina. A voz de Dante mal era reconhecível. Oca, arranhada até ficar crua. Foi você. Nenhuma pergunta. Sim. Você destruiu a família Castellano. Eu expus uma operação de tráfico. Os Castellanos se destruíram. Um som que poderia ser uma risada ou um soluço. Sabe o que isso significa pra mim? A fusão era tudo. Sem a rede dos Castellano, estamos expostos. Vulneráveis. Toda a família rival sente cheiro de sangue. Isso parece um problema seu. Pessoas podem morrer, Valentina. Meu povo. As pessoas já estavam morrendo, Dante. 43 pessoas eram transportadas em contêineres como se fossem móveis. Você sabia disso? Você sequer olhou? Silêncio. Você não fez, eu disse. Porque você nunca olha para as partes que te deixam desconfortável. Você só assina papéis e confia que alguém cuida das partes sujas. Isso não é liderança. Isso é covardia. Eu estava tentando construir algo. Você estava tentando construir um reino sobre uma sepultura. E quase me enterrou na fundação. A respiração dele ficou pesada. Eu nunca quis te machucar. Mas você fez. E depois me fez desaparecer para não ter que assistir. Valentina, ainda não terminei. Minha voz era firme, clara. A voz de uma mulher que se reconstruiu dos escombros. Você quer saber a pior parte? Não é a ordem de eliminação. Não são as mentiras. É que você teve 2 anos para me contar a verdade e todos os dias escolheu a família em vez da honestidade. Você me deixou amar uma versão sua que não existia. A versão que você amava era real. Então onde ele estava quando meu nome estava naquele papel? Sem resposta. Não houve resposta. Adeus, Dante. De verdade dessa vez. Desliguei e não senti nada. Nem raiva, nem tristeza, nem alívio. Apenas a certeza silenciosa de uma porta fechada. 2 anos se passaram. Concluí minha bolsa, publiquei 4 artigos e aceitei um cargo na divisão de combate a crimes financeiros do FBI em Washington, D.C. A garota que antes fugia de um mafioso agora ajudava a desmontar impérios criminosos para viver. A ironia não me passou despercebida. Sofia fez uma festa quando voltei para os Estados Unidos. Meus pais vieram do Arizona. Priya veio de Chicago. Até Yuki e Oliver cruzaram o Atlântico. Oliver armado com uma mala cheia de scones caseiros e uma planilha classificando as melhores padarias de D.C. De pé no apartamento de Sofia, cercada pelas pessoas que me mantiveram inteira, senti algo que não experimentava há anos. Inteireza. A Valentina, disse Sofia, erguendo o copo, que transformou o pior capítulo da vida dela em uma carreira. A Val, todos repetiram. Era uma noite quente de setembro, daquelas que fazem você acreditar em recomeços, quando meu celular vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Parabéns pela nova posição. Sempre soube que você mudaria o mundo. Você sempre foi a pessoa mais corajosa que eu conhecia. T. Fiquei olhando para ela por exatamente 5 segundos. Então apaguei e voltei para o grupo. Mas o universo, ao que parecia, não tinha acabado com Dante Moretti. 3 meses após meu novo cargo, fui designada para uma força-tarefa que investigava o ressurgimento das redes financeiras do crime organizado na Costa Leste. O pacote de instruções chegou na minha mesa numa segunda-feira de manhã. E quando o abri, o primeiro nome da lista de pessoas de interesse fez meu café virar ácido no estômago. Dante Moretti. Atual chefe da família criminosa Moretti. Status. Ativo. Meu supervisor, agente Torres, percebeu minha expressão. Problema, Serrano? Não, senhor. Só revisando o escopo. Bom, você é a nossa analista forense nisso. Seu trabalho com os Castellano em Londres fez de você a escolha óbvia.
Ninguém lê dinheiro sujo como você. Passei o resto do dia olhando para o arquivo de Dante. Sua foto, recente, de vigilância, mostrava um homem que eu mal reconhecia. Maçãs do rosto mais marcadas, linhas mais profundas ao redor da boca, olhos que pareciam ter esquecido como dormir. Ele envelheceu 1 década em 2 anos. O dossiê detalhava sua trajetória pós-Castellano, como ele se apressou para reconstruir o Império Moretti, assumiu riscos cada vez mais desesperados, fez alianças com pessoas perigosas. O menino de ouro do crime organizado estava em rápida corrosão. Eu deveria ter me abstido. Qualquer diretriz ética, qualquer bom senso, exigia isso. Em vez disso, peguei o arquivo e comecei a ler. A força-tarefa trabalhou por 6 meses, construindo um caso que ficava mais complexo a cada semana. Mantive meu histórico com Dante compartimentado, trancado em um cofre mental que nunca abria durante o expediente. Para meus colegas, eu era simplesmente a melhor analista forense com quem já tinham trabalhado. Meticulosa, incansável, emocionalmente distante. À noite, sozinha no meu apartamento, o cofre se abria. Eu ficava acordada rastreando redes financeiras no teto do quarto, vendo o nome de Dante em cada cruzamento, lembrando do homem que costumava desenhar padrões na minha pele com os mesmos dedos que assinavam ordens criminosas. A dissonância cognitiva era exaustiva. Como você caça alguém que um dia amou? Você faz isso lembrando por que deixou de amá-lo. Roma, agora afastado da família e trabalhando como paramédico em Boston, me ligou certa noite. Ouvi pelos canais que existe uma investigação federal. É sua? Não posso confirmar nem negar. Val, sou eu. Suspirei. Sim. Você está bem? Estou fazendo meu trabalho. Não foi isso que eu perguntei. Pressionei os dedos contra as pálpebras. Estou bem, Roma, sério, isso não é mais pessoal. Tudo com Dante é pessoal. Esse é o superpoder dele. Fazer tudo parecer que gira em torno dele. Ele estava certo, e eu odiava isso. Só tome cuidado, disse ele. Não com Dante. Ele nunca te machucaria. Aconteça o que acontecer. Mas as pessoas ao redor dele agora não são as que você conhecia. Depois da queda dos Castellano, ele trouxe gente de fora. Gente perigosa. Eu sei. Li os arquivos deles. Ler um arquivo e encarar uma arma são coisas diferentes, Val. Eu também sei disso. A primavera chegou, e com ela, a fase final da investigação. O agente Torres reuniu a equipe para um briefing que definiria o objetivo final da operação. Temos o suficiente para acusações financeiras, disse ele. Mas o procurador-geral quer mais. Existem evidências de tráfico de armas pelos novos canais Moretti. Se conseguirmos ligar o dinheiro às armas, teremos um caso rico completo. Isso significa décadas de prisão, não apenas alguns anos. Ele olhou diretamente para mim. Serrano, sua análise da rede de empresas de fachada sugere que existe um livro caixa central. Um registro financeiro mestre que conecta tudo. Precisamos dele. Existe, confirmei. Com base nos padrões das transações, ele é mantido digitalmente, mas possui um backup físico. Provavelmente fica na residência principal. O complexo, disse Torres. Sim. A sala ficou em silêncio. Todos entendiam o que aquilo significava. Conseguir provas dentro de um complexo fortificado não era trabalho de escritório. Torres se inclinou para a frente. Estamos negociando com uma testemunha colaboradora. Alguém de dentro que possa acessar o complexo e recuperar ou fotografar o livro caixa. Quem? Perguntei, embora algo dentro de mim já soubesse a resposta. Recebemos contato há 3 dias. Alguém oferecendo cooperação em troca de imunidade. Alega ter acesso total aos registros privados dos Moretti. Ele deslizou uma fotografia pela mesa. Marco Vitelli. A cooperação de Marco foi tanto um presente quanto uma granada. Ele reapareceu depois de 2 anos fora do radar, parecendo ter passado a maior parte do tempo em lugares onde a luz do sol era opcional. Mas sua mente estava afiada, suas informações atualizadas e sua motivação clara. Cansei, ele nos disse na sala segura de interrogatório, com os pulsos apoiados na mesa, sem algemas. Um sinal de boa-fé. Voltei para Dante há 6 meses porque não tinha para onde ir. O que encontrei foi um homem que eu não reconhecia mais. Os novos parceiros que ele trouxe, o sindicato Volkov, estão envolvidos em coisas que fazem os Castellano parecerem ladrões de loja. E você desenvolveu uma consciência? Perguntou Torres, cético. Os olhos de Marco estavam vazios. Desenvolvi instinto de sobrevivência. O navio de Dante está afundando, e eu prefiro testemunhar do que me afogar. Sentei-me na sala de observação, observando através do vidro unidirecional, de braços cruzados. Marco olhou para o espelho uma vez, diretamente para onde eu estava, e fez um aceno quase imperceptível. Ele sabia que eu estava ali. Claro que sabia. Nas 3 semanas seguintes, Marco nos deu tudo. Locais, códigos, horários. A segurança do complexo havia sido reformulada desde a época em que eu morava lá. Mas a estrutura permanecia a mesma. O escritório de Dante, o cofre no porão, a sala de servidores atrás da cozinha, disfarçada de adega. O livro caixa principal está no cofre, confirmou Marco. Há uma cópia digital em um dispositivo criptografado e um backup físico em um cofre à prova de fogo. Dante mantém a chave com ele o tempo todo. Então como conseguimos isso? Perguntou Torres. Vocês não precisam. Eu consigo. Mas preciso de uma distração. Algo que afaste Dante e sua equipe de segurança do complexo por tempo suficiente para eu acessar o cofre. A equipe passou dias planejando a operação. Eu deveria ficar no centro de comando, monitorando as comunicações e analisando dados em tempo real. Era para isso que eu servia. Na noite anterior à operação, não consegui dormir. Fiquei na janela observando o horizonte de Washington, D.C., quando meu telefone tocou. Número desconhecido. Atendi. Eles vão trair vocês. A voz de Dante. Não quebrada desta vez, mas urgente, afiada, a voz de um homem acostumado a dar ordens em meio ao caos. Os Volkov sabem sobre Marco.
Há semanas eles alimentam ele com informações falsas. Como você sabe disso? Perguntei. Porque tenho observado você, Valentina. Não para te machucar, para te proteger. Os Volkov querem enviar uma mensagem ao FBI e pretendem fazer isso com sacos mortuários. Marco, Torres e qualquer outra pessoa naquele centro de comando. Meu sangue gelou. Por que está me contando isso? Porque seja lá o que eu seja, seja lá o que eu tenha feito. A voz dele vacilou por um instante. Eu não vou deixar você morrer. Não pelos meus pecados. Dante, tire seu pessoal daí. Cancele a operação. Eu cuido dos Volkov sozinho. Isso é suicídio. Talvez. Mas estou morto desde que você foi embora. A linha ficou muda. Fiquei parada por 10 segundos, a mente correndo por todas as possibilidades, todos os ângulos, todas as armadilhas dentro de armadilhas. Então liguei para Torres. Senhor, temos um problema. A operação foi reestruturada em 12 horas. Um feito que o agente Torres mais tarde chamou de o milagre mais caótico da minha carreira. O aviso de Dante se mostrou correto. O sindicato Volkov realmente havia comprometido as informações de Marco, transformando a invasão ao complexo em uma emboscada. Mas, com o conhecimento prévio, o FBI inverteu o jogo. Em vez de cair em uma armadilha, armou uma. Os Volkov foram presos em uma operação coordenada em 3 estados. O complexo Moretti foi invadido, legitimamente desta vez. E o livro-caixa principal foi recuperado, não do cofre, mas de um local que o próprio Dante havia revelado por meio de Roma, que servia como intermediário anônimo. Dante Moretti se entregou em uma manhã de quarta-feira, entrando no escritório do FBI vestido com um terno sob medida, sem acompanhantes, carregando um único pendrive contendo todos os registros financeiros das operações da família Moretti dos últimos 15 anos. Ele se declarou culpado de extorsão, lavagem de dinheiro e conspiração. Em troca de sua cooperação total e das informações sobre os Volkov que impediram um ataque contra agentes federais, sua sentença foi reduzida. Ele cumpriria 8 anos. Eu não estava presente quando ele se entregou. Assisti às imagens de segurança depois, sozinha no meu escritório, estudando a forma como atravessou aquelas portas. Ombros retos, queixo erguido, olhos claros pela primeira vez em anos. Parecia, percebi, um homem que finalmente tinha parado de correr. Ele não pediu para me ver, não enviou recados, não telefonou. A única indicação de que eu ainda existia em seus pensamentos foi um detalhe que Roma compartilhou comigo meses depois. Quando o agente responsável pela admissão perguntou a Dante se havia alguém que desejava notificar sobre sua sentença, ele respondeu: não, a única pessoa que importa já sabe. A vida depois de Dante não seguiu uma linha reta. Foi bagunçada, imprevisível, cheia de contratempos, pequenas vitórias e dias em que o passado pressionava minhas costelas como um segundo batimento cardíaco. Mas era minha. Avancei no burô e, eventualmente, passei a liderar minha própria unidade forense. Sofia se casou novamente, com um professor de educação infantil chamado David, que a fazia rir tanto que ela chegava a bufar, algo que negaria sob juramento. Meus pais se aposentaram em uma casa de campo em Sedona, onde minha mãe cultivava o jardim de rosas mais agressivo do Arizona, e meu pai aprendia cerâmica com resultados variáveis. Roma tornou-se instrutor de paramédicos e adotou um cachorro resgatado de 3 patas chamado Caos, o que pareceu apropriado. Yuki e Oliver vinham me visitar todos os natais sem falhar. A receita de scones de Oliver evoluiu para um livro de receitas que se tornou um modesto best-seller. O trabalho de linguística forense de Yuki ajudou a solucionar um caso arquivado havia 30 anos, e ela comemorou fazendo uma tatuagem de ponto e vírgula no pulso, porque a frase ainda não havia terminado. E eu? Comprei um apartamento em Georgetown com uma janela voltada para o leste, para poder assistir ao nascer do sol todas as manhãs. Voltei a correr. Não para fugir de alguma coisa, mas para sentir minha própria força. Aprendi a cozinhar as receitas da minha avó. No começo, mal. Depois, bem o suficiente para organizar jantares em que a comida era secundária diante das risadas. Namorei com cautela. Um advogado constitucionalista de olhos gentis. Um curador de museu que citava poesia. Nenhum relacionamento prosperou. E eu não forcei. Aprendi que estar sozinha não era o mesmo que sentir solidão. E que a pessoa certa jamais exigiria que eu me diminuísse. 5 anos após a sentença de Dante, recebi uma carta. Um envelope simples, com carimbo da prisão, sem remetente. Mas eu reconheci a caligrafia. Fiquei segurando a carta por muito tempo antes de abri-la. Valentina, não vou pedir perdão. Eu não o mereço, e você não me deve isso. Estou escrevendo porque minha terapeuta diz que responsabilidade exige testemunhas. E você foi a pessoa com quem mais falhei. Você nunca foi um problema. Você era a única coisa real na minha vida. E eu fui covarde demais para proteger isso. Escolhi o poder em vez do amor. O legado em vez da verdade. E dizia a mim mesmo que era pela família, quando na realidade era pelo meu ego. Agora entendo que amor não é algo que se administra ou controla. É algo que se honra. Eu não honrei você, e sinto muito por isso. Não espero resposta. Só precisava que você soubesse que, em algum lugar desta caixa de concreto, finalmente existe um homem tentando se tornar a pessoa que você um dia acreditou que ele poderia ser. Dante li a carta 2 vezes. Depois a dobrei, coloquei-a em uma gaveta e a fechei. Não com raiva, não com saudade, mas com a paz silenciosa e inabalável de uma mulher que já havia escrito o próprio final. Servi uma xícara de café, abri o laptop e voltei ao trabalho. Do lado de fora da minha janela, o sol estava nascendo. Fim. Que Deus te abençoe.